Amém? Glória a Deus. Graças a Deus pela sua vida. Que bom que você veio hoje. Deus tem uma palavra especial para você hoje, nesse domingo. Amém? Graças a Deus. O título da mensagem é: Deus não se explica, se obedece. Amém? Já reparou que tem coisa na vida que não há explicação? Dá para entender a esquisitice que nós temos na nossa alma? Dá para entender o irmão? Dá para entender as situações as quais nos envolvem? Então, como é que nós, com essa cabecinha que temos, me perdoe falar assim, essa é a grande realidade, sem Deus a nossa cabecinha é assim, pequenininha. Então, como é que eu, com a minha cabecinha pequenininha, não literalmente, não é? Mas eu digo assim, como é que eu vou entender com a minha cabecinha as coisas de um Deus todo-poderoso? Como é que eu vou entender as coisas de Deus com essa mentalidade minha? Eu preciso ativar uma mente maior do que a minha, para que eu possa entender aquilo que Deus quer falar ao meu coração. Amém, gente? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Segunda Epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo é o 3, verso 16. Eu tenho aqui uma versão em minhas mãos. Olha para cá, por favor. Essa Bíblia aqui, a tradução dela é viva, né? É uma tradução nova. E o que eu vou ler aqui não é diferente da sua. Simplesmente a colocação é para os dias de hoje. Fica mais fácil da gente, sabe? Aquela pessoa que não tem dente, aí a comida já vem mastigadinha, é só ingerir. Amém? Essa aqui é comum para quem não tem dente, tá? Fica mais fácil de engolir. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Amém, gente? É tudo literal, pelo amor de Deus. O pastor falou que eu estou sem dente. Nem sei se você tem dente. Essa não é a preocupação. Amém? Mas então acompanha na sua Bíblia, você vai ver que aqui está te dando uma conexão maior para você entender melhor o que o Espírito vai falar através dessa passagem aqui, a qual Paulo fala com Timóteo. Ele diz assim, é importante para nós, ou melhor, 3,16, diz assim, toda a Escritura, ou seja, a Bíblia, toda a palavra de Deus, foi dada por inspiração de Deus. Amém? Porque você vai escutar um monte de história, um homem que escreveu, mas toda a inspiração foi dada por Deus. Tudo que está na Bíblia é inspiração de Deus. Diga graças a Deus. Aí ele diz que ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra, e você dê glórias a Deus. Amém, gente? Essa tradução aqui, ela nos dá uma inspiração maior, mais detalhes, de que Deus está dizendo claramente que toda a Bíblia foi inspirada por Ele, era útil para nos ensinar e fazer com que enxergamos o que está de errado em nós, porque enxergar o errado nos outros é muito fácil, né, gente? Julgar os outros é muito fácil. Amém? A graça de Deus, a palavra de Deus é como um espelho, tá? A gente vê os nossos erros na face.
A graça de Deus, a palavra de Deus nos ensina que o culpado não é um demônio, que o culpado não é uma obra de feitiçaria, não é uma inveja, que muitas das vezes a culpa é a própria nossa, de não obedecermos, ao invés de querer explicação das coisas de Deus com a cabecinha que temos. Amém? Porque ninguém entende Deus, gente. Não adianta fazer debate para discutir Deus, teologia para discutir Deus. Gente, o que Deus quer é que você obedeça a palavra dele para endireitar o curso da sua vida. O que Deus quer, ele sabe que você tem uma alma. Ele sabe que você tem uma esquisitice. Fala para esse irmão aí, fala aí, esquisito. Fala para ele. Amém? Somos ou não somos esquisitos? Hã? Se for na religião, vai dizer, é o diabo, ora, hoje ela está com o diabo. Não, é esquisitice da alma. Amém? Tem dia que a alma acorda pesada. É assim ou não é? Então, para que servem os ensinamentos de Deus? Para nos fazer compreender as coisas erradas na nossa vida e nos endireitar e ajudar a fazer o que é correto. Isso é só a palavra que vai fazer, viu, gente? Campanha vai fazer você ser melhor, ser correto não, mas a palavra vai, se você obedecer, se você viver, se você praticar. Dá glórias ao Senhor Jesus. Amém? Isso é desde o tempo da lei. Lá em 1 Samuel, não precisa nem abrir, vou só dar um exemplo. 1 Samuel, Deus fala com um profeta que ele já estava, desculpa a expressão, de saco cheio de sacrifício e holocausto. Amém? O que é holocausto, pastor? Tudo que se oferece a Deus. Deus não quer nada material. Deus não quer nada palpável, até porque Ele é Espírito. Ele não precisa disso. Amém? Então quem sou eu para oferecer algo para Deus? Vou dar um presente para Deus, pelo amor de Deus. Amém? Então ele estava dizendo ao profeta, olha, eu estou farto dos holocaustos, eu estou farto de sacrifício. Ele foi um sacrifício. Amém? Depois em casa, anota para você ler lá em Hebreus 10, anota para você ver, ali fala dos sacrifícios que Deus rejeita. Esses sacrifícios são feitos nas igrejas, é rejeitado pelo próprio Senhor. Amém? Porque nesse período se fazia muito holocausto e sacrifício. Nesse período da lei, havia isso. Digamos, você cometeu um pecado, você ia matar um carneiro. Amém? Cordeiro, melhor. Amém? Aí pronto, seu pecado estava pago. Olha como é que era fácil. Coitado dos bichinhos, né? Não existia nenhum hoje, né? É ou não é verdade? Quer dizer, eu adulterei, eu saí ontem com uma mulher casada, só um exemplo, pelo amor de Deus. Tem que explicar, bem explicado. E chego aqui na igreja agora, faço o sacrifício, mato um cordeiro, pronto, estou limpo do meu pecado. Era assim. Então você vai ter que ter a coleção de bichos para matar todo dia. O que Jesus fez? Ele veio aqui, ele mesmo foi um cordeiro pascual, para que não fizesse mais isso. E foi abolido isso. Amém? Só que hoje eles trocaram o animal por dinheiro, né? É bem melhor, né, para eles. Amém? Você dá o seu sacrifício que Deus vai te dar. Deus já fez o sacrifício. Lá em Hebreus vai te explicar tudinho com uma única oferta. Ele nos aperfeiçoou para sempre. Não resta mais sacrifício algum. Amém? O sacrifício hoje, Paulo fala em Romanos 12:2. Vai anotando para você conferir depois, porque são muitas informações para a gente parar para ler. Amém? Então Paulo fala que o sacrifício hoje é esse que você está fazendo aí, o sacrifício vivo. É o seu culto racional, é a sua mente ouvindo a palavra para transformar a sua vida. Graças a Deus. E você vai ver lá em Romanos, ou melhor, lá em Hebreus 10, que ele vai falar assim, ó, remove o primeiro, estabelece o segundo. Remove a lei, estabelece a graça. Remove as coisas da carne, e agora é o Deus em espírito. Remove Jesus de Nazaré, que veio aqui em carne como homem, e agora é o Cristo que ressuscitou.
ressuscitou. Amém? Então, se a pessoa não entender que na Bíblia há dualidades, ela nunca vai entender a Bíblia. Ela pode fazer teologia, bacharel, o que for, não vai entender a Bíblia, muito menos Deus, que não há uma explicação no que Ele faz. Ele é Senhor, Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele faz, que Ele quer. Amém? A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado, mas quando nós obedecemos a Deus, a bênção desce. Amém? Então ele dizia, eu estou farto de holocausto. Ele diz assim, tem o Senhor prazer em holocausto, sacrifício, ou que se obedeça a sua palavra? Está lá em 1 Samuel 15, 22. Ele está dizendo, naquele período ele já estava farto disso. Amém? Ele estava dizendo, eu quero que vocês me obedeçam. Eu quero que vocês entendam que a verdade está nas escrituras sagradas. A verdade está na Bíblia. O poder de Deus. Sabe o que ele disse para os saduceus? Os saduceus pensavam assim, quando chegar lá no céu, essa mulher aí que teve 7 maridos, vai ser, quem será o marido dela lá no céu? Aí Jesus diz, vocês não entendem nada. O poder está em conhecer. Você sabe o que vocês erram? Porque vocês não conhecem as escrituras. Na escritura fala sobre o poder de Deus. Lá no céu, ela não será esposa de ninguém. Lá no céu serão todos anjos. Espírito. Anjos são espírito. Amém? Hebreus 1:1 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para aquele que está no caminho da salvação. O caminho da salvação é a graça. Amém, Jesus? É o Cristo ressuscitado nos orientando. Quem recebe, diga eu recebo essa palavra. Amém? Jesus diz em João 14, também não precisa abrir que eu não vou entrar. Amém? Vai só anotando para você entender. Disse Jesus, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Entenda que amor para Deus, não é esse amor humano falso não, viu? Amém? Não compara amor de Deus de um homem e de uma mulher que hoje estão casando, amanhã estão lá brigando. Não é esse amor não. Amor para Deus é obediência. Se você ler em Gênesis 22, quando ele pede o filho a Isaac, a Abraão, ele pede um sacrifício, e chega na hora, quando Abraão vai imolar, ou seja, vai matar o seu filho, uma voz do céu vem, Abraão, não faça isso, que agora sabemos que você ama a Deus, ou seja, que você obedece a Deus. Amém? Deus ama aquele que guarda o seu mandamento. Aquele que guarda é aquele que ama a Ele. Então, nunca tenda a compreender Deus, viu? Procura obedecer. Procura obedecer a sua palavra, que eu tenho certeza que a sua vida vai se endireitar. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, com uma palavra que ela ouviu, ela saiu daqui decidida a mudar. Ela chegou, olha, a partir de hoje eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou consertar a minha casa. Amém? Não é casa física não, viu, gente? É a família. Amém? Ela entendeu a palavra e diz, a partir de hoje eu vou fazer como Ezequias. Amém? Eu vou consertar a minha casa. Então a palavra que você ouve, ela vai te direcionar o que você está vivendo. É Deus falando com você. Amém? Então não adianta eu te dar uma rosa e prometer que vai mudar, que não faz, gente. Não adianta eu passar um óleo na sua cabeça, derramar um óleo e dizer que vai, que não vai. Se você não obedecer, não adianta. Amém? Eles sacrificavam, matavam animais, né? Como fazem até hoje, várias religiões ainda fazem isso. O que muda matar um animal, meu Deus? Nada. Amém? Agora, o que muda de fato é quando eu resolvo mudar. Queira mudar, aí sim você vai mudar. Amém? Olha, eu vou endireitar minha casa. Não, olha, eu vou consertar as minhas ações. Olha, eu vou consertar esse desejo que eu tenho. Eu vou me controlar. Gente, se você não quiser mudar, nem Deus te muda. Amém? Ele vai
vai respeitar o que você quer ser. É ou não é? Ele vai, não tem jeito. Quem ama, respeita. É ou não é verdade? Deus te ama, Deus te respeita. Do jeito que você é, da religião que você tem, Ele sabe que é falta de conhecimento. Amém? Então o que eu quero que você compreenda, Eclesiastes capítulo 11, só para te dar uma base, antes de eu entrar num grande erro de um homem, que talvez seja o seu também, eu quero que você abra Eclesiastes capítulo 11. Fica aí próximo de cântico ou cantares, dá no mesmo. Eclesiastes capítulo 11. Analogia que Salomão faz para quem quer entender a Deus. Ó. Como é que eu vou entender Deus com essa mentalidade minha, gente? Como é que eu vou entender Deus com essa cabecinha minha dura? Com essa alma esquisita? Um dia tá bom, outro dia tá ruim. Um dia eu tenho vontade de viver, outro eu tenho vontade de morrer. Uma vez eu me acho lindo, outro dia eu me acho feio. Amém? Os comportamentos que não são adequados aos pensamentos do céu. Se a gente seguir só os pensamentos do céu, gente, a gente não vai ter problema. Amém? Ou melhor, problema você sempre vai ter, mas você vai ter mais soluções dos seus problemas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Preste atenção nesse verso. Isso aqui explica o sábio Salomão que estava tentando dizer que ninguém explica a Deus. Não tem como, gente. Amém? É um querendo saber mais que o outro. Sabe quem sabe tudo? É a palavra. Então, se não for uma igreja de ensino de palavra, gente, sua vida não muda. Amém? Olha o que é que diz. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento. Alguém sabe onde o vento faz a curva? Já viu esse ditado, né? Olha o Eclesiastes dizendo. Assim como tu não sabes o caminho do vento, até porque a gente nem vê o vento, mas a gente sente ele, não é? A gente vê Deus, mas a gente sente ele. Sente ou não sente? Eu sinto ele aonde? No monte ou dentro de mim? Ó, dentro de mim. Amém? Quem já ouviu a voz de Deus? Hein? Quem já ouviu aquela vozinha te chamando seu nome? Isso é a voz do Espírito Santo, gente. Amém? Se a gente atentar, se a gente se conectar mais, se a gente for habilitada, como internet, o celular tem que estar habilitado na internet para poder se comunicar com o mundo. Se eu estiver habilitado com o céu, gente, eu me comunico com o mundo. Amém? Eu ganho o mundo. Se eu estiver conectado com Deus, vai ser fácil lidar com o meu próximo. Primeiro eu tenho que lidar comigo mesmo. A pior coisa é a pessoa mal resolvida. Amém? Quando você se resolve com você, quando você compreende quem é você, você já vai começar a lidar bem com o seu próximo. Enquanto você não for bem resolvido com você mesmo, você vai ter problema com o seu próximo. Isso é uma outra mensagem. Mas aqui ele está dizendo, assim como tu não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Diga glórias a Deus. Dá para me responder essas duas perguntas? Aonde o vento faz a curva? A medicina explica como os ossos nascem no ventre de uma mulher? A ciência explica? Há uma explicação exata? Não. Isso é Deus. O que não se explica, o nome é Deus. Amém? Pastor, está uma confusão na minha vida. Pastor, eu não sei se vou para a direita ou vou para a esquerda. Para ouvir a voz de Deus, que Ele vai te dizer para onde você tem que ir. Não, mas eu vou fazer a minha vontade. Coitado. Vai voltar arrebentado, como essa história que nós vamos ler aqui, de alguém que voltou arrebentado. Amém?
porque não queria entender Deus, não queria obedecer. Então, gente, obedecer é melhor que sacrificar, como diz a palavra de Deus. Amém? E tem gente que obedece ao homem pensando que está obedecendo a Deus. Vai dar no mesmo, você está obedecendo ao homem, não a Deus. Amém? Obedecer a Deus se constitui a glória do homem, a vitória do homem. Todos que você vê na Bíblia que tiveram vitória porque obedeceram a Deus. Amém? E você pensa que nós somos diferentes? Elias, a Bíblia diz que ele tinha o mesmo sentimento que eu e você. Ele fez chover, ele fazia parar de chover. Ele venceu 450 profetas. Tá certo, ele entrou em depressão, ficou com medo, pediu a morte, com a alma dele. É o mesmo sentimento nosso. Amém? Então não tente a partir de hoje querer entender quem é Deus. Procura obedecer a palavra de Deus. Que ele diz: aquele que me ama cumpre a minha palavra. Jesus já dizia: passarás os céus e a terra, porém, o que? Completa: as minhas palavras não. Gente, aí ficam os bobos querendo entender quem é Deus. É a palavra. Amém? Aí eu quero saber como é que Deus faz. Não vou saber. Se eu não sei aonde o vento faz a curva, como é que eu vou entender Deus? Se eu não sei como é que se formam os ossos na barriga da mulher grávida, como é que eu vou saber os mistérios das obras de Deus? Amém? E você vê pregadores aí dizendo que conhece Deus, sabe tudo de Deus. Pergunta a ele se ele sabe onde o vento faz a curva. Pergunta a ele se ele sabe como é que nasce os ossos na barriga. Você nem a medicina sabe. Amém? O que não tem explicação, compreenda, é Deus. Pastor, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. É Deus querendo falar com você. Amém? Pastor, mas eu não estou compreendendo. Pastor, eu estou 40 anos na igreja, faço tudo. Claro, você está obedecendo a homens. Amém? Vai chegar lá, vai dizer igual aquele: Senhor, lá eu amarrei demônio, lá eu fiz isso. Deus vai dizer: nunca vos conheci. Você não fez para mim, você fez para homens. Amém? Aqui eu só conheço quem faz para mim, quem me obedece. É isso que quer dizer. Você vê que Abraão foi pai na fé por quê? Ele obedecia a Deus em tudo. Amém? Ele ia matar o filho por sacrifício a Deus. Olha só. Ele pede a Deus o que ele mais queria. Deus dá o filho a ele. E Deus prova ele. Vamos ver se ele ama mais a mim ou ama mais o seu filho. E Deus coloca Abraão à prova. Abraão, agora pega seu filho, a quem tu ama, me dá em holocausto, sacrifica ele para mim. Abraão pega o menino, pega a lenha, pega o seu servo, pega o seu carro, que não era um carro, né? Era um jeguezinho. Amém? E quando chega no local, ele vai lá para imolar o seu filho. Uma voz lá do céu grita: Abraão, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que você ama a Deus. O céu sabe que você obedece a Deus. Agora você recebe a bênção de Deus. Agora você vai ser exemplo, você vai ser pai na fé de todo mundo. Todo mundo que quiser vencer vai ter que obedecer. Amém? Não vai ter que sacrificar nada. Eu não quero que sacrifique o menino, nem animais, nem nada. Isso aí não sei quem inventou. Amém? A religião que cria tudo isso. Eu cometo um erro, vou lá e mato, e sacrifico um animal. Pronto. Estou isento daquele pecado. Nunca esteve. Isso é a criação da religião. Mata você até hoje, mata galinha. É ou não é? Mata pato, mata vaca, mata tudo, né? E bota na encruzilhada, e bota aquilo lá. Aí agora na igreja tiraram isso e faz por dinheiro. Sacrifício para a igreja é dinheiro. Amém? Então quer dizer, Deus está dizendo: eu estou farto de holocausto, sacrifício. Você lê lá em Hebreus 10, você vai entender Paulo se expressando que recebeu de Deus, do Cristo ressuscitado. Amém?
Então, ele deixa bem claro, Salomão, com a sua sabedoria, está dizendo: assim como tu não sabe qual é o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também tu não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém? Aí está a razão a qual muitas vidas não mudam, porque eles estão na religião. Mesmo na igreja, é uma igreja religiosa. Amém? Sabe por que eu boto essa roupa aqui? Para você não escandalizar. Eu poderia vir de camiseta, qual o problema? Ou você acha que se Jesus viesse nessa época, ele viria como ele veio, com aquela roupagem lá da época? Isso é para não escandalizar. Amém, gente? Porque tem gente que escandaliza com a palavra de Deus, porque a nossa palavra é diferenciada, a nossa palavra não tem religião. Amém? A nossa palavra é pura palavra verdadeira de Deus, não tem como teólogo, ninguém contestar contra a Bíblia. Então a gente aqui não está tentando explicar quem é Deus, que a gente não sabe. Ou melhor, a gente sabe que Ele é dono de tudo, mas entender o que Ele faz, a obra do jeito que Ele faz, quem sou eu, né? Amém? Se eu não sei onde o vento faz a curva, se eu não sei como é que nasce os ossos dentro da barriga da mulher, eu só sei que nasce, eu vejo sair, vejo não, né? A gente vê crescer, né, meu irmão? A gente vê crescer, pois é obra de quem isso? Minha, sua? É a obra de quem? Ou você pensa como os físicos? Que foi o Big Bang? Ou seja, o acaso? E graças a Deus hoje eles têm conhecimento de que existe um Deus. A ciência reconhece que tudo isso aqui tem um arquiteto, tem um dono que criou. Oh, glória a Deus. Amém? Até os médicos, que eles estudam muito, eles são muito natural, né? Eles ficam muito natural, porque ele trata com coisas naturais do corpo. Até o médico hoje, eles descobriram que existe doença psicossomática, que é a doença da alma, que muita gente dá nome como depressão, ansiedade. Amém? São tudo doença da alma. Amém? Então quem é que cura a alma? Quem é o dono da alma? Amém? Se você for em outro lugar, vai dizer que o dono da alma é outro que é dono. Não. O Criador de todo ser humano, de todas as almas, é Deus. Tá? Amém? Aí se você for numa religião, vai dizer que você é dono da sua alma, é tranca-rua das almas, é ruim. Dono da sua alma é o Senhor Jesus, que te fez, que te criou, e criou todo o universo. Diga glórias a Deus. Amém? Então o sábio Salomão está dizendo: se você não sabe essas coisas, como é que você quer entender as coisas de Deus? Amém? A gente vai vendo como é que a gente é cabeça dura, hein? Fala para esse irmão: ô cabeção, obedece a Deus. Só isso você tem que fazer. Amém? Seu sacrifício é vir congregar, aprender a palavra. Amém? E botar em prática. Você vai ver se você não vai ter resultado como você nunca teve. Começa primeiro tendo paz aqui dentro. Que religião não traz paz para a alma de ninguém. Amém? Fazer obrigação não traz paz para a alma de ninguém. Não tira essa esquisitice que nós temos. Porque quem criou essa alma foi Deus. Só Ele pode tirar. Diga graças a Deus. Amém? Salmo 32, 9. Não posso deixar de ler antes de entrar no versículo que eu quero que você entenda o que deu errado na vida de um profeta pela desobediência dele. Salmos 32. Abre aí. Olha o que o salmista Davi escreve. Um grande sábio também, né? Também, né? Filho de Salomão, né? Um grande sábio, né? Davi, filho de Salomão. Então, adquiriu sabedoria com o pai. Aí diz aqui, Salmos de número 32, verso 9. Olha o conselho que ele está dando para todos nós, ó. É conselho, presta atenção, é analogia. Ninguém está chamando ninguém disso. Compreenda, tem gente que tem um cabeção que tem que explicar bem. Amém?
Não vai achar que eu chamei ela de cavalo, de mula. Amém? Não é? Embora tem uns aí que só falta ferradura. Ó Jesus. Olha só o que ele diz. 32:9 diz assim, ó. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais só com freio e cabresto são dominados. De outra sorte não te obedece. Eu vou ler de novo para você entender. Ele está dizendo para nós assim, olha, não seja iguais a um cavalo e mula, sem entendimento. Amém? Que só obedece se botar cabresto. É assim ou não é? O cavalo vai para a direita só se botar um cabresto dele. É ou não é verdade? Vamos falar a verdade, gente? Me permite dizer. De vez em quando nós somos igual uns cavalos. De vez em quando nós somos uma mula. Não se ofenda, em nome de Jesus, eu não estou te ofendendo. Eu só quero dizer que de vez em quando a gente endurece. De vez em quando a gente não quer obedecer. Amém? E a vida fica difícil sem obedecer. E a vida fica complicada. Porque a vida é perfeita. O problema é a nossa cabeça. Amém? Você vê que Eclesiastes deixa bem claro que a bênção é derivada da obediência. E a maldição é desobediência. Olha, é bem claro. Amém? Os que são obedientes na vida, eles têm bênção. Os que são desobedientes na vida, eles têm maldição. Já está explicado. Olha para a vida da pessoa, você sabe, ó, está amaldiçoado porque não obedece. Olha lá, está vivendo assim, ó, porque não obedece. A vida foi feita para obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Diga glórias a Deus. Amém? Não seja como um cavalo ou uma mula sem entendimento, os quais só com freio e cabresto que são dominados. De outra sorte eles não obedecem. Amém? Já viu como é que tem gente que é teimoso? Você conhece alguém? Lá na sua casa tem alguém assim? Tem algum teimoso lá? É? De vez em quando empaca, não é? Hã? Só botando um cabresto mesmo, puxando, porque não quer obedecer. E a Bíblia deixa bem claro, gente, é mais fácil obedecer do que sacrificar. Aí leva uma vida inteira sacrificada. Leva uma vida inteira sofrendo, gemendo. Deus não te fez para gemer. Deus não te fez para sofrer. Deus fez você para ser feliz, para celebrar a vida. Tudo que Ele criou é direito nosso. É para o nosso próprio bem. Mas o mundo dos homens faz essa divisão. O mundo dos homens, a ganância do homem é que cria esse mundo dos homens. O mundo que Deus criou para nós é perfeito. A natureza é perfeita. O que eu quero dizer para você, que você compreenda, que tudo que acontece na sua vida, muitas das vezes, o grande causador é você mesmo. O processo de Deus é tudo natural. Obedeceu, vem bênção. Desobedeceu, vem maldição. Você pega uma semente, joga no solo, naturalmente ela vai crescer e vai gerar o fruto no tempo dela. A vida é perfeita. Tudo tem o seu tempo, a sua hora. Então, se eu vivo debaixo desses ensinamentos, as bênçãos virão atrás de mim. Não preciso nem atrás de bênção. Elas vão começar a vir atrás de mim. Declara para esse irmão, declara as bênçãos indo atrás de você, meu irmão. Agora, tem que obedecer. Amém? Me obedecer, eu não dou bênção não, viu, gente? Obedecer a Deus constitui a tua vitória. Se você entender isso, a partir de hoje, a tua história já começa a dar uma mudada. Porque você vai começar a exercitar, você vai começar a praticar. Você vai deixar de querer explicação, de querer entender o que não se pode entender, que é Deus. Então, se tem algo na sua vida que você não compreende, compreenda que é Deus. Mas você precisa entender o que Ele quer fazer. Senão você vai achar que você que tem que fazer. Tem muita gente se arrebentando, falando que a vontade dela é a vontade de Deus. Misericórdia. O processo de Deus é natural, é sem força. Amém? É sem forçação de barra, é sem forçar.
as bênçãos vêm, eu não preciso correr atrás dela. Quando eu estou debaixo da obediência, as bênçãos descem. Diga glória a Deus. Números 22 é o que eu quero falar hoje, para deixar no seu coração. Números 22, tem alguém aqui que é mais ou menos isso aí, gente. É meio mula e meio cavalo. Números capítulo 22, verso 6. Presta atenção nessa história, que ela vai falar com alguma coisa da sua vida, tá? Vai mexer com você um pouquinho. Então preste bastante atenção nessa palavra de hoje, que tudo que foi falado aqui foi para chegar nesse final aqui, para fechar com chave de ouro, que Deus não há explicação. Deus só quer que obedece a Ele, só. Ah, mas por que eu tenho que fazer? Não interessa, Deus mandou fazer, faça. Mas por que eu tenho que fazer? Oh Deus, me explica por que, Senhor? Por que o Senhor faz isso comigo? Hã? Não se explica. Paulo diz: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Pode o objeto perguntar quem o fez, por que eu fizesse assim? Está lá em Romanos 9, se você quiser anotar, 9:14. Amém? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Pode o objeto perguntar quem fez, por que ele fizesse assim? E tem gente reclamando de Deus. Deus, por que eu nasci assim, tão pequenininho, Senhor? Pô, eu poderia ter crescido maiorzinho, né? Acho tão linda a pessoa grande. Aí vai o grande: Senhor, por que eu fui grande demais? Por que eu não diminui um pouquinho, Senhor? É assim ou não é? Senhor, por que eu saio com essa orelha tão grande? Jesus, dá vergonha. Todo mundo me chama de orelha de abano, orelhão. É assim ou não é? O ser humano é assim ou não é, gente? Senhor, não sei por que eu saio com esse nariz tão grande. Olha, é tanto apelido que eu não aguento mais. É ladrão de ar, é tanta coisa. Amém, gente? Então as pessoas, elas questionam a vontade do Pai. Você sabe assim, sabe por quê? O Pai assim quis. Amém? Orelhão, narigudo, sei lá o que for, Deus te criou dessa maneira, porque Ele tem uma essência dele aí dentro de você, e é ela que interessa para Deus. É a obediência dessa essência boa que você tem aí, é que faz você ser quem você é. Amém? E as bênçãos são alcançadas através da obediência. Diga graças a Deus. Número 22, verso 6. Eu vou só narrar a história para quando eu vou ler um versículo, né? Vou começar de um contexto, né? E você sabe que todo contexto fora do texto é pretexto para errar. Amém? Se você vê um pregador pegando um texto, isolando o texto, ele vai errar. Ele vai pregar para ele. Amém? Ele pega o contexto, um pedaço do texto, tira do texto, bota aqui, faz o que ele quer, prega o que ele quer, faz campanha, vamos lá. Mas peraí, o texto não está dizendo isso. Ele roubou o contexto. Até eles são ladrão, né? Misericórdia, ladrão da palavra de Deus, adulterando a palavra do céu. Amém? O texto aqui, todo o texto aqui fala sobre um homem chamado Balaque, que era o rei, tá? E ele estava com medo que o povo de Deus estava crescendo em tamanho, o povo estava aumentando, se agigantando, e ele resolveu buscar o profeta de Deus para amaldiçoar o povo continuar sendo escravo. Olha como é que ele gosta. Amém? Quanto menos entendimento, melhor, que ele fica escravo. Amém? Quanto menos conhecimento da palavra de Deus, melhor é. Não precisa explicar nada, não. Deixa eles assim mesmo. Eles fazem tudo que a gente quer. Eu era no ministério que o líder falou assim: Marcelo, o povo é assim. Quando você conquista ele, você pode vender até cocô de cavalo que eles compram.
Olha, aquilo me chocou tanto que eu não esqueço até hoje. Tá? E tem gente comprando cocô de cavalo. Do bandido ainda. Amém? Tem gente comprando óleo de Israel, o óleo lá da padaria, que nem de Israel tiveram trabalho de ir. Amém? Tem gente sendo enganada a todo direito dentro da igreja em nome de Jesus. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. Não pode não ter conhecimento de Deus. Mas se eu tiver conhecimento da palavra, Jesus falou que a palavra me liberta. Me liberta de quê? Da escravidão, da mentira dos homens. E tem gente que acha que a igreja é tudo igual. Amém? Eles acreditam em tudo. Por isso que eles são apelidados de exploradores da fé. Eles sabem que o povo tem fé em Deus, explora aquela fé que o povo tem em Deus. Aí tira, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Amém? Fui de lá e tem propriedade para falar com isso. Então, o contexto que é o verso 6, eu estou explicando para quando ler no verso 6 você entender o que eu quero dizer. Então Balaque chegou para Balaão e falou: olha, eu sei que você é de Deus, o que você pedir Deus, Deus vai fazer. Então pede a Deus para amaldiçoar esse povo aí, para ele continuar sendo escravo nosso. Olha só, pedir a Deus, para Deus amaldiçoar. Olha a resposta de Deus. Vamos lá, vamos para o verso 6. Ó. Ele chama Balaque e diz assim: ó, vem pois agora, eu rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é maior, é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Olha a ideia do cara, gente. Amém? Então, verso 6, então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: ficai aqui esta noite, eu vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes moabitas ficaram com Balaão. Aí Balaão falou: bom, espera aí que eu vou orar a Deus, eu vou ver a resposta de Deus e te falo. Amém? Mas já sabe que Balaão está com interesse em ganhar alguma coisa, né, gente? Balaão tinha um interesse. Havia um interesse atrás disso. Então ele disse, ó, viu Deus a Balaão, verso 9, ele diz: quem são este homem contigo? Respondeu Balaão a Deus: é Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zipó. Os enviou para me disserem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Olha só, aí vem a resposta de Deus. Balaão chega para Deus e fala: Senhor, é Balaque que esteve aqui com a comissão dele e me pediu para o Senhor amaldiçoar esse povo. Aí eu vim falar com o Senhor aí, como é que eu faço? Aí vem a resposta de Deus, versículo 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo. Porque é povo o que, gente? Porque é povo o que, gente? Porque você é o povo de que, gente? Quem é que vai amaldiçoar quem já está abençoado por Deus? Sabe só quem pode te amaldiçoar? Sabe só quem? Só você mesmo, quando desobedece a Deus. Amém? A Bíblia diz: quanto o povo de Israel, nem encantamento, gente, nem macumba pega em você. Só pega se você acreditar, se você tiver medo. Amém? Não pega. Contra o povo de Israel não vale encantamento, porque tem anjos que quebram. Amém? Tem anjos a nosso favor. O anjo só ministra na vida daquele que é obediente. É só ler a Bíblia que você vai entender. Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram se prostrar a outro Deus. Quem é que foi salvar ele na fornalha? Porque ele estava obedecendo ao homem ou a Deus? A Deus. Daniel não quis obedecer ao homem, foi lançado na cova. Quem é que estava lá na cova juntinho com ele? O anjo. Isso quer ser abençoado. Amém? Fala para esse irmão: você é um abençoado de Deus. Só quem te amaldiçoa é você mesmo, com a sua cabeça, com as suas palavras, com o seu pensamento. Só você que se amaldiçoa, só.
Você já é abençoado por Deus. Você já tem a bênção de Deus. Você já tem, não fica mendigando bênção. Você já tem. Amém? É tomar posse, é acreditar, eu sou um filho de Deus. Jesus, numa certa feita, disse: vem cá, acaso vós não sois deuses? Significa o quê? Vocês que são filhos de Deus, vocês já não têm a bênção de Deus? Jesus está querendo dizer isso. Vocês são filhos do Altíssimo. Mas tem gente que se vê menor do que é ainda. Amém? É porque não conhece, é a falta de conhecimento. Mas se você começar a praticar isso, eu sou um filho de Deus, eu sou um abençoado, o que eu fizer vai dar certo. Amém? E começar a ser sensível a ouvir a direção do Espírito de Deus que fala dentro de nós. Então, o que Deus disse para Balaão? Não vai, porque o povo é povo abençoado por mim. Amém? Aí o que você acha? Balaão foi ou não foi? Hein? Foi. Isso que é o problema. Deus está falando para a pessoa: não vai. A pessoa foi. Amém? Ainda vai dizendo que é da vontade de Deus. Vai voltar arrebentado. Vai se ferir. Vai se machucar. Porque Balaão vai, mas você vai ver o resultado da desobediência, da maldição que ele vai carregar, porque desobedeceu a Deus. Cuidado com essas questões, vontade de Deus, vontade sua. A sua vontade não presta. Amém? Vamos lá, vamos pensar? Quer ver eu te provar isso? Vamos lá, de 100 coisas que você escolheu, quantas são boas? Durante a vida. Vamos lá, 100 coisas você escolheu, quantas foram boas? Já sei mais ou menos a vontade. Já sei que a maioria foi ruim, porque a gente não sabe escolher como convém. A gente quer inserir a vontade de Deus na nossa. Não tem nada a ver. Lembra que Eclesiastes diz que as obras de Deus ninguém sabe como ele faz. Então é só obedecer, que vai vir o que ele quer. Amém? Tinha um que congregava conosco que dizia assim: olha, minha vontade é ter uma mulher loira dos olhos verdes. Essa é a vontade de Deus para mim. É a vontade dele, não a vontade de Deus. E as pessoas confundem isso. Então, quer saber qual é a vontade de Deus? Pergunta para Deus: Deus, qual é a sua vontade para com a minha vida? Amém? Ora a Deus. O que eu tenho que fazer para a minha vida mudar? Você não precisa de ninguém. Você precisa da direção de Deus. Você precisa estar debaixo da obediência. Deus disse para Balaão: não vá. O que ele vai fazer? Por que ele vai? Ó, presentinhos. Fala para esse irmão: cuidado com os presentinhos. Amém? Às vezes Deus diz: não vá. Não, eu vou porque tem presentinho. Todo mundo gosta de presentinho, gosta ou não gosta? Mas desobedecer a Deus se constitui a sua derrota. Amém? Presentinho é bom quando vem de Deus. Amém? Ah, meu presentinho aqui. Aqui meu presentinho. Amém? Vindo de Deus. Amém? A nossa união não tem explicação. Uma coisa de doido. Se eu parar para contar aqui, você vai dizer mentira, mas não é. Amém? Então o presentinho que Deus nos dá, ele vem de forma natural. Amém? Eu não preciso procurar, não preciso forçar. Amém? Que aí já é minha vontade, não é de Deus. O processo da natureza, ele está dizendo natureza, natural. É tudo de forma natural. Diga graças a Deus. Vamos para o verso 21. Olha só, pula aí. Então Balaão levantou-se pela manhã, abardou a sua jumenta e fez o quê? Partiu com os príncipes de Moabe. Deus falou para ele no ir, pegou o jumentinho, ó. Foi atrás de quê? Dos presentinhos. Mais uma vez fala para esse irmão: cuidado com os presentinhos que o mundo te oferece. Amém? Glória a Deus. Jesus nos ensinou, gente, essa palavra é para todos nós.
que a palavra do homem tem que ser sim, sim ou não, não. Passou disso, a procedência é maligna. Amém? Por que ele fala sim, sim, não, não? Porque a gente fala sim com a boca e não com a mente. É ou não é? Aí dá um abraço na pessoa, ô meu amigo, eu te amo. Na mente, miserável, tomara que você morra. O pensamento é uma coisa e a boca fala outra. Jesus está deixando bem claro, a tua palavra como homem de Deus, sim, sim e não, não. Sim, 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 não, não. Passou disso, vai dar confusão, é maligno, hein? Amém? Pensar uma coisa e falar outra, a procedência não é de Deus, é maligna, a responsabilidade é sua. Ele está deixando bem claro, seja porém as suas palavras sim, sim, não, não, passou disso, é maligno. Olha o que Balaão faz. Deus diz para ele, não vai, ele, sim senhor, com a boca, mas na mente está pensando nos presentinhos, coisa boa ganhar presentinho, né, gente? Coisa de graça, né? Até injeção na testa a gente gosta, né? É de graça, tá bom. Não é bom, presente é bom. Mas cuidado, viu, gente? Você faz ideia quantas pessoas estão encarceradas hoje? Tudo por causa de convite fácil. Tudo por causa de presentinho. Amém? Começa assim. Um presentinho. Que a gente adora presentinho, né, gente? Gosta ou não gosta? Mas eu prefiro o presentinho de Deus, que é muito melhor, não tem cobrança. Glória a Deus. Então aqui ele está dizendo assim, ó, acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Preste atenção, gente. Quando nós estamos em obediência a Deus, os anjos estão a nosso favor. Hebreus 1:1 diz isso. Amém? Você sabia que há anjos a seu favor? Você dorme, os anjos estão te guardando. Você sai, os anjos. Se você tiver em obediência, então, gente, ninguém toca em você. Amém? Era o que o anjo fazia. Quando Daniel caiu na cova do leão, o que o anjo disse para os leões? Esse aí você não toca não, fica com a boca fechada, tá? Sadraque, Mesaque e Abednego caíram lá no... O que aconteceu? Esse aí você não toca não, tá? Sabe por quê? Esse daí é meu. Amém? Esse daí é meu, esse daí ninguém toca. Glória a Deus, graças a Deus. Diga para esse irmão assim, na sua vida ninguém toca. Amém? Você recebe essa palavra no nome de Jesus, gente? Você está entendendo o espírito da palavra que Deus está querendo levar ao seu coração? Por que as coisas não dão certo? Teimosia nossa. Não seja como um cavalo, como uma mula, precisa de cabresto. Amém? Tem gente que precisa de cabresto para ser dominado. E mesmo assim não obedece. É ou não é? Oi, gente ruim de obedecer. Então ele está dizendo, olha, eu coloquei anjo no seu caminho, mas adversário contra você, porque você está desobedecendo. Olha bem. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então o que Balaão fez? Espancou a jumenta. Eu não sei quem é mais jumento, se era o profeta ou se era o próprio jumento. Amém? Porque, gente, se está dando errado, tem alguma coisa que está errada, para pensar. Amém? As coisas de Deus são naturais. As coisas de Deus não são forçadas. Os presentinhos de Deus vêm com naturalidade. Ele foi buscar presentinho. Amém? Ele quis facilidade. O anjo que era a favor dele agora está como adversário dele. Misericórdia. Amém? E ele monta no jumento e está andando. Daqui a pouco aparece que é um anjo.
Só a jumenta que viu. Amém? Porque o profeta cegou. Cegueira, presente, dinheiro. Eu quero tirar do povo. Ai, mais, 1.000, 10.000, 5.000. E no final já sei que isso vai dar. Amém? Anjo contra a gente, Deus me livre. Anjo tem que estar a nosso favor. Amém? Porque nós somos abençoados. Nós temos anjos a nosso favor. Eu não preciso pagar por isso não, já tem. É só obedecer. Amém? Então ele espanca a pobre coitada da jumenta, bate na jumenta. Aí vai, mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda, continua o caminho. Aí faz a jumenta voltar para o caminho errado. Vai tudo de novo, viu? Olha bem, Deus tira o sujeito, a sujeita do caminho, o sujeito volta de novo. Ai, meu Deus. Vai se ferir, vai se machucar, vai doer. Eita glória. Amém, gente? E monta na jumenta e bota no caminho de novo. Aí vai. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um e de outro. Olha como é que as coisas vão se estreitando quando a gente vai sendo desobediente. Aí ele passa com a jumenta numa estradinha que do nada aparece assim 2 muros. E a jumenta tem que passar. E Balaão está montado, né? Os seus pezinhos estão assim, ó. Amém? E quanto mais a jumenta está andando, parece que o muro está se fechando. E o pé de Balaão está sendo ralado ali no muro. Amém? Quantas pessoas estão sendo raladas? Quantas pessoas estão feridas? Quantas pessoas estão sentindo dores na alma? Porque não conseguem obedecer. Elas saem do caminho que Deus tem para a vida delas. Amém, gente? E aí, Balaão vai, monta no cavalo e vai buscar a bênção dele, sabe Deus aonde? Amém? Talvez a bênção dele está ali do lado dele, vai buscar onde? A bênção é Deus, é o Senhor, ele já tem, ele já é abençoado. Amém? Mas ele não, ele sai, pega a jumentazinha e vai de novo. Aí o que acontece? Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor de novo, cozeu-se contra o muro e comprimiu, ou seja, ralou o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Amém? Fala para esse irmão que está ao seu lado. Seja obediente a Deus, para não ficar com o pé ralado. Porque a desobediência a Deus, gente, o caminho fica estreito. Amém? Os pés ficam ralados. Amém? Amém ou não? Então o anjo do Senhor passou mais adiante, continuou ainda. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito. Estreitou mais ainda. Meu Deus. Terceira vez, terceiro erro. Aí já é coisa de jumento mesmo, né, gente? É na verdade. Pera aí. Eu costumo dizer para minha esposa assim, o seguinte. Ela sabe que eu uso essa frase. Eu às vezes apanho como qualquer outro aí na vida, né? Me engano com uma pessoa, sou enganado, sou um ser humano como outro qualquer. Aí eu falo para ela, dessa vez passa, mas eu não sou sem vergonha não. Amém? Então, 3 vezes ele sai do caminho do Senhor. Veja, o anjo vai contra ele, adversário. Você imagina, o anjo é nosso favor. Deus criou anjo a nosso favor. Amém? E o que acontece aqui? O anjo está contra Balaão por desobediência. Eclesiastes é claro em dizer que as bênçãos é derivado da obediência a Deus. Só tem bênção quem obedece a Deus, não a homem, não a você mesmo, suas vontades. Então o que Balaão faz? Por causa dos presentinhos, ele monta na jumenta e vai. A jumenta, ela vê o anjo no caminho, ela sai do caminho, ela vai para o campo. Ele espanca a jumenta e coloca ela no caminho de novo. A gente é assim, né?
Amém? Estou chamando ninguém de jumento não, pelo amor de Deus, hein? Amém? Mas vamos ser sinceros, tem um só falta a ferradura, não precisa mais nada, porque não consegue obedecer a Deus de jeito nenhum, né? Está 40 anos na igreja querendo explicação de quem é Deus. Deus não se explica, Deus se obedece. Amém? Repita comigo, Deus não se explica, se obedece. Fala para esse irmão, Deus não se explica, se obedece. Fala para ele, fala, obedece o cabeção. Amém? Glória a Deus. Ó, a terceira vez, olha como é que o caminho vai estreitando do profeta. Ele sai da primeira vez, vai para o campo, espanca, coitado, porque ele quer um presentinho. Todo mundo gosta de presentinho, não é? O profeta foi atrás dos presentes que o rei não quis. Amém? E ele vai na segunda vez, o caminho ficou estreito, passa por 2 muros, rala o pé. Quantas pessoas estão raladas na vida porque não obedecem, gente? Quantas pessoas estão encarceradas porque desobedeceu os seus pais, porque fez o que não era para fazer? Amém? Quantas pessoas estão aí despedaçadas, sua alma, muitas das vezes dentro da igreja, mas fora desobedece, sai do caminho do Senhor, o caminho vai ficando cada vez mais estreito, vai tendo mais dores, ansiedade, depressão, nem parece que está numa igreja. Por quê? Porque Deus não se explica, Deus se obedece. As pessoas estão dentro da igreja querendo uma explicação de quem é Deus e como Ele faz. Eclesiastes explicou tudo claramente, dizendo, Eclesiastes 5 deixou bem claro, 11:5 deixou bem claro, perguntando para nós: você sabe onde o vento faz a curva? Você sabe como nasce os ossos numa barriga de uma mulher? Se nem a medicina, a ciência sabe disso? Como é que você quer entender as obras de Deus? É Ele que faz todas as coisas. O seu dever é só obedecer. Você quer crescer? Só obedecer, até rimou. Amém? Muitas das vezes a desobediência faz o inverso. Veja, o anjo vem contra, adversário. Já a terceira vez, olha como é que os caminhos vão ficando mais estreitos. Vamos lá. Então, verso 26, então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para... Olha só o que Deus faz. E agora? Ou segue em frente, ou volta para trás. E adivinha o que aconteceu? O caminho foi estreitando, tá lá, ó, imagina. Amém? Ele está passando, o cavalo está indo, está se estreitando. Não tem mais onde o cavalo faz? Ele sobe, vira com ele e tudo cai os dois. A jumenta caindo em cima do jumento. Amém, gente? É uma verdade? Gente, vamos ser sinceros, tem hora que não somos diferentes do animal, não. Tem hora que parece que a gente não pensa, não tem entendimento. Gente, se algo está dando errado, saia disso que não tem. Não é de Deus. Amém? Deus falou, não vai amaldiçoar, porque já é povo abençoado. Se eu já sou abençoado, está dando alguma coisa errada, então eu sei que aquilo não é de Deus. Eu vou correr daquele ambiente. Eu vou correr daquele lugar que eu sei que ali não tem nada de Deus. Eu me afasto. Amém? Isso não é medo não, isso é sabedoria. Diga graças a Deus. O caminho vai só se estreitando. Aí aconteceu exatamente isso, ó. Então, vendo a jumento o anjo do Senhor, 27, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu? Se já me espancaste 3 vezes. Respondeu Balaão a jumenta. Olha só, um jumento falando com o outro: por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão, eu agora te mataria. Ele falando com a jumenta, brigando, discutindo com a jumenta, jumento com jumento. Gente, me desculpa, tem hora que nós somos assim, brigamos contra nós mesmo,
para desobedecer. A gente sabe que está errado, insiste no erro. O anjo já saiu contra o adversário, me avisando que isso vai dar ruim, que o caminho vai se estreitar. Tá eu lá de novo, querendo um presentinho que não é meu. Amém? Querendo facilidade. Amém, gente? Coisa muito oferecida, como já dizia meu avô, ou tá podre ou tá comida. É assim ou não é? Hein? Ou tá podre, tá ardido? Ou tá podre ou tá ardido? Já falei comida hoje, Jesus, me perdoe. Amém? Então veja que na terceira, quer dizer, tudo cai em cima dele. E ele discute com a jumenta, ele ameaça a jumenta. Se eu tenho a espada aqui, agora eu te mato. Respondeu Balaão a jumenta. Verso 30, replicou a jumenta a Balaão. Porventura, a jumenta falou com ele, porventura não sou eu tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Pensa, homem. Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes pancaste a jumenta? Agora arrumou briga com o anjo, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu já 3 vezes, se desviou diante de mim. Na verdade, o anjo, eu agora te haveria matado e a deixaria com vida. Olha bem, o profeta consegue ser mais jumento que a jumenta que ele monta. Olha só. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estava neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, o que ele vai fazer? Voltarei. Amém? Voltar não é vergonha, não. Insistir no caminho errado, no erro, é que vai te levar a sérios problemas na vida. É por isso que tem muita gente que a vida não muda, não melhora, só piora. Por quê? Por quê? Jumentinho, né? É uma jumentazinha, né? Amém? Dá um conselho para esse irmão que está do seu lado, em nome de Jesus. Fala assim, não seja jumento. Não seja. Amém? Obedece a Deus. Faz a vontade do Pai. Amém? Não vai atrás de presentinho do mundo, não, gente. Os caminhos, esses presentinhos, vão só os caminhos se encurtando. Vai ficando tudo difícil. No começo parece que é uma maravilha, coisa de graça, 0,800 é delícia, né? Amém? Coisa de graça é muito bom, não é? É ou não é? Coisa de graça é igual ir numa festa, no aniversário, né? Você não comprou nada, mas comeu, bebeu tudo. Não deu R$1, só de barriga cheia, ainda sai reclamando. Amém? É ou não é? Jumenta que faz isso. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Brincadeira à parte. Pega aquilo que cabe para você, que Deus já falou com você, eu tenho certeza disso. Tá? Não queira explicação, obedece a Deus. Tem gente que chega aqui e fala, poxa, igreja esquisita. Ai, não tem um óleo de Israel? Ai, igreja esquisita, não tem uma rosa para dar. Eu gosto de levar alguma coisa para casa. Eu gosto de ler lá Hebreus 10, você vai entender o que Paulo está dizendo. Que Deus não quer mais isso. Amém? Mas, se você quer insistir, a diferença de você para Balaão e jumento é a mesma coisa. Não tem diferença. Amém? Que é só entender a palavra de Deus, você vai entender um monte de coisa na sua vida. Porque nós lemos lá em 2 Timóteo que a palavra é para corrigir os nossos erros. Agora aqui Balaão reconhece o que ele faz, ele volta. Amém? Volta para o caminho.
Amém? Volta para a vontade de Deus. Amém? Deixa a sua para lá. Segue a vontade de Deus, que Ele terá muitos presentinhos para você. Porque você já é abençoado, você já tem. Você só precisa estar debaixo da bênção para o presentinho vir. Amém? Seja o que for o seu presentinho, Deus vai trazer de forma natural, sem forçação de barra, sem precisar fazer campanha, forçar, orar, jejuar, gritar, é meu. As coisas de Deus são natural. O processo da vida é natural. Amém? A criança se forma no ventre de forma natural de Deus. Ela nasce de forma natural quando é para nascer. Amém? O fruto vai dar de forma natural. Não quero explicação não, que está sendo trabalhado na raiz, no invisível. Amém? A sua vida está oculta em Deus, no invisível Deus está trabalhando. Se houver obediência, os anjos vão começar a ministrar em seu favor. Vai vir bênção que não acaba mais. Vai vir vitória que você não sabe de onde. Ele abre porta onde não tem porta. Ele adentra onde não pode entrar. Para Ele nada é impossível. Falei isso para ver se você desse uma salva de palmas para Ele, mas você não deu. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé e vamos só fazer essa oração a Deus.